pelo Zoom, ver se está certo. Então, pessoal, o assunto aqui é sobre trigonometria. Aí, nós já vimos alguns conceitos iniciais na aula passada. A gente trabalhou, até passei uns exemplos aí para vocês explicando. Fez uns cálculos, né? Fez alguns cálculos aqui, alguns exemplos disso aqui, ó, essas questões. Eu lembro que eu pedi para os alunos fazerem essas questões aqui, a 3, a 4, aqui o restante da página. Era só para treinar, não era valendo nota, não, era só para treinar. Não sei se fizeram isso aqui. Mas aí a aula de hoje, eu vou revisar aqui alguma coisa sobre seno e cosseno de ângulos obtusos. Aí o que são ângulos obtusos? São aqueles ângulos que são maiores que 90 graus. São ângulos maiores que 90 graus. Aí a gente vai olhar assim, ó. O seno de 90, esses aqui são os valores que a gente tem que decorar. Esses valores estão bem aqui, ó. Seno de 90, ele vale 1. O cosseno de 90 vale 0. Então, isso aqui é coisa que tem que ficar na mente. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Aí, se for para calcular, por exemplo, o seno de um ângulo que seja 95, que é maior que 90, como é que nós vamos fazer? Aí nós vamos usar essa relação aqui, ó. Certo? Se for um ângulo de 95 graus, que é maior que 90, como é que você vai fazer? Você usa essa mesma teoria que está aqui, ou então simplesmente você decora assim. Eu vou ter que subtrair o 180 do 95 e calcular o seno do resultado. Ó, seria assim, ó. Vou fazer bem aqui num quadro branco aqui para vocês verem aqui. Então, se fosse assim, ó, que aqui eu não vou, não é fácil riscar aqui. O seno de 95, que é o seno de 95? Ele é o fazer isso aqui, ó. O seno de 95 é igual ao seno, que é o que está lá naquela regrinha lá. De 180, eu tenho que subtrair o 180 menos o valor que eu estou procurando, que é o 95. Ó. Vou fazer essa subtração. 180 menos 95, aí dá o resultado. Quanto é o resultado? Aqui de 180 menos 95. Vai dar 85, né? Então aqui, ó, vai ficar assim, ó. Repete lá o seno. Eu vou fazer que é um essa. Repete o seno, aí bota o resultado. 180 menos 95, 85. Então, na prática, o seno de 95 graus é o mesmo que o seno de 85. Eu sei como é que eu sei qual é o valor disso aí. Tem uma tabelinha no livro. Deixa eu mostrar aqui no livro de vocês. Aqui tem uma tabelinha, ó. Na página 13. Deixa eu ver onde é que está a tabelinha para vocês verem aqui. Hoje não bota peixe. Ah, foi aquilo lá. Esse livro aqui não tem a tabelinha, não. Será? Tô doido. Não tô lendo o livro. Ah, é porque aqui é só... Eu tô com o livro todinho aqui. Aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí a tabelinha? Confirmem se vocês estão vendo sim ou não. Então, o seno de 85 está bem aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Está bem aqui, ó. Seno, né? Aqui também é seno, ó. Aí aqui, nessa primeira parte, vai de 1 até 45, se eu não me engano. Até 45 graus, ó. Aí tem as três relações. Tem o seno, tem o cosseno, tem a tangente. Então, nós estamos procurando o seno de 85. Aí eu venho aqui para essa segunda coluna, do outro lado, ó. Seno de 85 graus está bem aqui abaixo, ó. Então, essa primeira coluna aqui, ó, essa primeirinha, ela é o seno. Ó. Lá em cima está indicando, ó, aqui em cima. Então, o seno de 85 graus é 0, esse valor bem aqui, ó. 0,996 aproximadamente. Se nós estivéssemos procurando o cosseno de 85, aí o valor seria esse aqui, ó. E se fosse a tangente, aí o valor seria esse. Entendeu? Tá tudo aqui na tabelinha, ó. Todos os valores estão aí. Aí, os valores aqui na tabela vão só de 1 até 90. Por quê? Na verdade, nem até 90, porque o 90 está lá, né? O 90 a gente já sabe. Aqui é de 1 a 89. Porque lá na introdução vocês devem ter esses valores em mente que eu apresentei aqui no início. Bem aqui assim, ó. E são valores que são muito usados e a gente vai para a prova, às vezes, se não souber disso aqui, não faz prova, não responde. Seno de 91, cosseno de 90 é 0. Então é assim que funciona o cálculo, certo? Tem aluno aqui dizendo que não tem internet para o Google Meet.
É o dado de pacote, né? Que usa aí não dá para acessar há muito tempo, né? Eu sei como é isso aí, realmente é chato. Então, aqui o 185, como vocês viram lá, qual era o valor que a gente ia colocar? Isso aí também vocês vão achar no celular. Se vocês procurarem o celular e colocar lá, tem uma funçãozinha assim, SIN. Se vocês procuram lá o valor e colocam 85, vocês vão achar esse mesmo valorzinho que tem aqui na tabelinha. Eu vou concluir tudinho. Ó, 0,996. Então, o valor é 0,996. Esse 85 aqui ele não é um valor notável, que a gente chama. Os valores notáveis são aqueles mais fáceis, que a gente já ensinou na tabelinha. Lembra? 30, 45, 60, são os mais usados. Aqui lá aparecem valores assim, atípicos, né? Valores que a gente não tem costume de usar. Pessoal, vocês estão ouvindo minha voz bem ou está cortando a voz? É porque eu fiz uma adaptação aqui. Eu fiz uma adaptação aqui para cortar o vídeo, a transmissão do vídeo, para ver se a voz sai melhor. Que eu percebo que fica cortando, mas está cortando ainda, né? Certo. Então, deixa eu voltar aqui para a parte aqui de onde nós estávamos. Certo. Então, para achar o seno, faz isso. Subtrai o ângulo. Se o ângulo é maior, lembra que a gente está trabalhando com ângulo obtuso, que é ângulo obtuso, maior que 90 graus. E se for o cosseno desses ângulos também, o cosseno de ângulos obtusos, como é que você vai fazer? O mesmo procedimento, só que tem um detalhe. Você vai colocar um sinalzinho de menos na frente, bem aqui, ó. Vou até ampliar essa imagem aqui para ver se fica melhor. A gente vai colocar aqui um sinalzinho de menos, bem na frente do resultado. Você vai subtrair o 180 menos o valor do ângulo, por exemplo. Se for cosseno de 85, faz o mesmo procedimento. Subtrai 85 de 180, aí vai ficar o cosseno do valor, só que cosseno negativo. Vamos ver lá rapidinho. Olha, se for bem aqui assim, ó. Eu quero saber quanto é o cosseno de 95 graus. O COS é cosseno de 95 graus. Aí é igual. Aí você tem que colocar um sinalzinho de menos aqui, ó. Aí bota a função que a gente está procurando, que é de cosseno. Cosseno. Faz subtração. De novo, mesmo procedimento, ó. 180 menos 95, que é menos. Aí tem que dar o resultado disso aqui. Quanto é 180 menos 95? Aí nós já sabemos o valor 85, né? Então coloca lá a função, só que negativo, menos o cosseno de 85, o resultado aqui é 85, vai ser igual a quanto? Lembrando que aqui é cosseno. Aí nós temos que olhar a tabelinha, ou então vai aí, pega um celular e olha, mas na hora da prova, vocês não vão ter celular para fazer. Então, vai ter alguma tabela, alguma coisa representando um valor para você. Você tem que chegar no valor do ângulo. Certo? Então, vem aqui, ó, o cosseno de 95, de 85. Nós estamos aqui no 85, ó. Cosseno é a segunda tabelinha, ó, a segunda coluna. É essa aqui, ó. Então, vai lá para a linha correspondente a 85. Então, o valor é esse, 0,087. Então, ali no caso, esse valor aqui fica negativo, tem um sinal de menos. 0, me esqueci aqui. 0,87. Né? 0,087. Entenderam até aí? É difícil fazer isso aqui? Isso aqui eu acho é simples, né? Vamos lá para o próximo tópico. Vamos ver aqui outro tópico aqui importante aqui dessa aula aqui também. Deixa eu ver aqui. Parte seno, cosseno, acabamos de fazer. Aqui ele faz uns exemplos. Aqui, ó. Só que ele faz uns exemplos com valores mais fáceis, ó. Ó, por exemplo, calcular o seno de 120. O que ele fez, ó? Ele usa a linguagem suplemento de 120 a 60, porque ele faz assim, ó. Ó, 120 aí subtrai, 180 menos 120 é o resultado de 60. Então vai ficar o seno de 60. Ao seno de 60 tem naquela tabelinha que a gente monta, aquela tabelinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, lá fica a raiz de 3 sobre 2, o seno de 60. Então, o seno de 120 é o mesmo que seno de 60, que dá a raiz de 3 sobre 2.
Aí, se for o cosseno de 120, faz a mesma coisa, subtrai 180 menos 120, só que o cosseno vai ficar negativo. Então, vai ficar menos o cosseno do resultado, que deu 60. Então, vai ficar menos o cosseno de 60. Você lembra que o cosseno de 60 é 1 sobre 2 e coloca o valor negativo, que tem um sinal de menos aqui. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, fica menos 1 sobre 2. Aí, aqui tem umas questões aqui para ser feito, ó. Obtenha o seno de 125. O cosseno de 125. Deixa eu fazer bem aqui o seno de 125 para vocês verem. Questão 10. Opa. É o seno de 125. Como é que nós vamos fazer aqui? Questão 10. Vou passar uma linha bem aqui embaixo. Vou botar aqui a questão 10. Vamos tentar fazer aqui só uma letrinha aqui para vocês verem. Ele quer o seno de 125. Como é que nós vamos fazer isso? Então, você faz o quê? Você coloca o seno, a função que está sendo procurada, seno, de quanto? 180. Por quê? Por que coloca 180? Porque o 125 é maior que 90. Então, vai ficar 180 menos 125. Quanto é essa subtração aqui? Quanto é 180 menos 135? Vai dar 45, né? Então, vai ficar assim, ó. Seno de 45 graus. Aí, quanto é o seno de 45? Aí, o livro ele colocou o resultado com a tabelinha, ó. Pela tabela, ó. Aí, vocês têm que lembrar daquela tabelinha. Se não lembrar, faz ela na hora. Alguém lembra como é que faz a tabelinha? Quais são os ângulos principais que a gente coloca? Os valores, ó. Faz uma tabelinha aqui com as 4 colunas. Uma, duas, vou fazer aqui rapidinho aqui. Mas eu vou fazer só até o 45. Para vocês ver se vocês lembram aí. Ó, aqui fica seno. A primeira é seno, a segunda é cosseno, mas nós vamos preencher tudo que não vai demorar. Aí em cima, os 3 principais valores são 30, 45 e 60. Isso aqui eu já fiz em outras aulas. Aí tá querendo aqui o seno de 45, ó. É esse do meio aqui, ó. Esse do meio aqui, ó, certo? Aí nós vamos para a linha correspondente a seno e coloca bem abaixo aqui do 45. Então, você numera aqui, ó. 1, começa do 30 aí, vem. 2, 3. Aí o que diz lá? Coloca 2 embaixo de todos. 2 embaixo de todos. 2, 2. Tem um 2 aqui, ficou pequenininho. E tira a raiz de cima. Tira a raiz de cima. Raiz de 1 é 1, raiz quadrada. Raiz de 2 não tem exato, então deixa a raiz aqui no 2. Raiz quadrada de 3 não tem exato, então deixa a raiz no 3. Então, o valor do seno de 45 é esse valor bem aqui, ó. Certo? O valor dele lá é quanto? Vai ser raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, bem aqui, o seno de 45 vai ficar assim, ó. Raiz de 2 sobre 2. É por isso que no livro aparece esse valor. Você olhar lá no livro lá, ó, vai ter esse resultado aí, ó. Você entendeu? Certo. Aí vem a lei dos senos. Lei dos senos. A lei dos senos eu vou resumir aqui para a gente não perder muito tempo. A gravação não vai ficar tão bem longa assim, não. Vou já encerrar aqui. Coisa rápida isso aqui, porque haja celular para aguentar, né? Olha, em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos. Olha, pessoal, preste atenção que isso aqui vale para qualquer triângulo. Qualquer triângulo. Essa função seno. Então, o que está dizendo aqui nessa relação aqui, ó, que eu estou marcando? O que está dizendo? Se você pegar um lado de um ângulo... Vamos localizar logo bem aqui assim, ó. Vocês estão vendo aqui um triângulo aqui do lado direito? Esse azulzinho aqui, ó. Deixa lá para vocês verem. Está aqui o triângulo, né? Então, aqui eu tenho os lados dele. Quais são os lados? Lado A. Esse aqui é um lado, ó. O A, assim. Aqui o lado B. Esse H que aparece aqui é para indicar uma altura determinada do ângulo. Mas não vamos olhar para o H, não. Vamos olhar só para esse aqui, ó. Tem um lado C. Aí tem os vértices. Os vértices dele aqui, os cantos. Tem o vértice A, o vértice B, o vértice C. Aí bem aqui tem um ângulo. Ó. Aqui nesse lado tem um ângulo. A gente pode chamar de ângulo A, representado pelo vértice. Bem aqui nós temos outro ângulo, que é o ângulo B, representado pelo vértice B. Aqui tem outro ângulo representado pelo vértice C. Ó. O que acontece?
Você olha para, por exemplo, pegar aqui o ângulo A. O ângulo A, ele aponta para qual lado? Ele aponta para o lado A, que é esse lado maior aqui embaixo aqui, ó. Ele aponta para esse lado. O ângulo B aponta, o ângulo B, que é esse aqui embaixo, ele aponta para qual lado? Aponta lá para o lado B, Bzinho minúsculo, que é esse outro lado lá, ó. O ângulo C, que é esse aqui embaixo, ó, aqui embaixo aqui, o C, ele aponta lá para o outro lado. O que é essa relação diz? Ela diz assim, ó, se tu pegar esse ângulo A, o ângulo A que está lá em cima, e dividir ele na verdade, não é o ângulo, é o lado. Se tu pegar o lado A, tá aqui o lado A aqui embaixo, ó, e dividir pelo seno do ângulo que está apontando para ele, e fazer isso com os demais lados, vai dar uma relação proporcional, certo? Ou seja, quando eu pego esse A bem aqui, ó, o Azinho, e olha para ele, vê qual é o ângulo que está apontando para ele. É o ângulo A. Então, eu vou colocar aqui seno do A, certo? Aí eu posso fazer uma igualdade e pegar outro ângulo, pegar o ângulo B bem aqui, e olhar para o lado que está apontando, que faz a relação dele aqui. Aí eu boto aqui o ângulo B e o seno desse ângulo. Qual é o ângulo que aponta para o B? O ângulo B maiúsculo aqui, o vérticezinho. Então, isso aqui vale para qualquer triângulo, essa relação. Aí você pode achar os valores. Deixa eu ver aqui que tem alguém querendo entrar no grupo. Aí você pode achar, encontrar o resultado, certo? Deixa eu só ver aqui os exemplos aqui, ó. A gente faz umas demonstrações aqui, mas a ideia básica é essa mesmo, eu acabei de fazer. Ele faz uma demonstração para chegar nesse resultado. Demonstração matemática. Não é para você se preocupar tanto com a demonstração. Ainda tem um detalhe também, ó. Se esse triângulo, se tiver um triângulo aqui, ó, e ele esteja dentro de uma circunferência, que aqui é uma circunferência, ó, estão vendo? Se ele estiver dentro da circunferência. Essa relação aqui, ó, tipo aqui, o A sobre o seno de A, ele é igual ao dobro do raio, porque bem aqui tem um raio aqui, ó. Se você pegar o meio e ir até a circunferência aqui, ó, vai ter um elemento que nós chamamos de raio. O que é o raio? É a distância da circunferência até o centro da circunferência. Na verdade, o termo circunferência que eu estou errando, a gente chama periferia aqui em volta, né? Periferia. E aqui é o centro. Então, se eu pegar essa distância da periferia até o centro, eu chamo de raio. Se eu pegar, por exemplo, ó, essa relação que eu acabei de mostrar para vocês, tá bem aqui assim, ó, o lado A, né? Aí vê o ângulo que aponta para o A, é esse ângulo de lá, ó, ele aponta para cá, ó. Se eu pegar isso bem aqui, ó, colocar o lado A sobre o ângulo que aponta para ele, esse ângulozinho bem aqui, que é o ângulo A, ó. Então, eu vou colocar o seno de A, Essa relação, ela pode ser igual também ao dobro desse valor aqui, ó, do raio. O raio que vai aqui do centro até a periferia. Ela pode ser igual a isso, ó. Você pode fazer um cálculo através dessa relação, ó, é o que está dizendo aqui. Se eu pegar o outro lado, pegar o B, esse bem aqui, e olhar para o lado, o ângulo que aponta para ele, que é esse ângulo aqui, ó, vale a mesma coisa que essa parte aqui, ó. Vale a mesma coisa, é igual ao dobro do raio, certo? Aí com isso aqui você já pode resolver um bocado de questão também. Entenderam? Entenderam aí, pessoal? Alô? Estão aí? Vamos ver bem aqui uma situação aqui, só para vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. Que exemplo é esse aqui que ele fez? O negócio é que ela vai dar um trabalho daqueles. O cálculo aqui é mais extenso. Observe aqui, ó. Quando o enunciado de uma questão se refere a um triângulo ABC, devemos colocar o lado A oposto ao ângulo A. Lado B oposto ao B e tal, tal, tal. Aí diz assim, ó. Aqui tem uma situação, ó, vamos observar, aí já vem com uma situação dada lá, ele quer saber o valor de D aqui. Essa questão já foi feita acima, né? Já foi feita acima aí, se eu não me engano, ou ele deu um problema aqui. Eu estou resumindo aqui. Ó, nesse caso, ele quer saber qual é a distância do A até o B. O que foi feito aqui? Aqui tem um triângulo escaleno, que é o triângulo escaleno, é aquele que tem uns três lados diferentes. Aí vem aqui, você tem um ângulo de 120 graus, ó, tem um ângulo de 45 graus e tem uma distância de 100 metros. Aí, para calcular esse Dzinho bem aqui, essa distância do ponto A até o B, foi usada a lei do seno. Perceba o que foi feito, ó. Ele pegou esse lado, vocês estão vendo esse lado aqui, ó.
o lado OA, ou AO, que é esse ladinho aqui, ó. Certo? Qual é o ângulo que aponta para ele? É o de 45 graus, ó. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar... Se eu só, antes de colocar aqui a resposta, só mostrar para vocês como foi feito aqui ligeirinho. O pessoal tá chegando aí, né? Ó, o que foi feito aqui? Ele pegou o lado de lá, ó. OA, OA, ó. Vou colocar bem aqui para vocês entenderem, ó. É o lado AO dividido pelo seno do ângulo que aponta esse lado. Qual é o ângulo que aponta para ele? É o de 45 graus. Então, fica seno de 45. Aí ele igualou aqui, ó. Ele igualou. Lembrando que a gente coloca assim, a gente coloca um segmento em cima, né? Lado, segmento de reto. Aí ele igualou o quê? Ele pegou o outro lado, qual é o outro lado? O AB, vou colocar bem aqui assim, ó. O AB, e observou para qual ângulo o lado AB, que é esse lado aqui, ó. O AB, ele aponta para qual ângulo? Ele aponta para o 120. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar AB sobre seno de 120. Foi isso que foi feito aqui, ó. Certo? Ó, bem aqui, ó. Então, o lado AO, que é essa distância, AO, é 100 metros. Sobre o quê? Sobre o seno de 45, ó. Aí o lado AB, AB mede quanto? Mede D, que eu não sei qual é o valor. Estou procurando esse Dzinho aqui, ó. Sobre o quê? Sobre o seno de 120. Aí aqui já foi matemática, aqui já é matemática pesada, ó. Deixou o 100, quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Aí deixou o D, quanto é o seno de 120? Deu raiz de 3 sobre 2. Nós já fizemos o seno de 120 da agora. Nós fizemos. E o seno de 120 vai ficar 120 menos 90. Aí 120 menos 90 vai dar 30, né? Ah, não, nós não fizemos isso aqui não, acho. Vocês estão com dúvidas? Só fazer ele rapidinho aqui, ó. O seno de 120 foi feito mesmo não. Fazer bem aqui. Deixa eu voltar aqui para o seno de 120. Onde é que eu estou, meu Deus? Bem aqui. Ó, o que é o seno de 120? Seno de 120, ele é o quê? Ele é o 180, o seno de 180 menos 120. Quanto é 180 menos 120? 60, né? Então vai ficar, ó, seno de 60. E quanto é o seno de 60? Aí você vai para a tabelinha, se você não souber, ó. Eu já montei aqui, ó. Seno de 60. Ó o valor aqui, ó. Tá bem aqui do ladinho aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. É esse valor aí que foi usado lá, ó. Certo? Seno de 60, bem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Aí, bem aqui, aqui é pura matemática, aqui, ó. Aqui já é, para chegar nesse passo aqui, para passar para o outro passo, aqui tem uma transformaçãozinha. Só mostrar para vocês aqui. Deixa eu me ver bem aqui, que fica melhor assim, eu acho, explicando aqui nesse passo a passo, né? Então, aqui 5. Deixa eu só ver aqui os valores que tem aqui. 100 raiz de 2 sobre 2. Fica assim, ó. 100, eu vou pegar aquela raiz do meio dela. Sobre raiz de 2. Vocês estão me ouvindo aí? Alô? 100 sobre raiz de 2 sobre 2. D, muito bem, certo. D sobre raiz de 3 sobre 2. Se eu só continuar aqui o cálculo lá, eu não vou fazer todo não, só para a gente... Ó, o que você pode fazer? Você pode cortar aqui os denominadores, mas se o aluno não sabe disso, o que ele faz? O passo a passo aqui é assim, ó. Aqui em cima é uma divisão, ó. Divisão, essa barra maior é uma divisão. Vocês podem olhar lá, ó. Nós temos uma divisão, ó. Quem comanda aqui a fração, quem comanda a divisão é essa fração maior, certo? Essa que está aqui no meio, ó. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Geralmente é feito assim, ó. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Aí, aqui a segunda é raiz de 2 sobre 2. Aí você inverte, o 2 vai para cima e o raiz de 2 fica embaixo. Fica assim, ó. Certo? Aí a mesma coisa aqui, ó. Aqui você conserva a primeira, o D, e multiplica pelo inverso da segunda. Fica 2 sobre a raiz de 3. Isso aqui é feito assim, ó.
Aí, nesse caso, a gente percebe claramente que tem dois membros multiplicando. Aí você pode cortar ela, mas se o aluno não souber disso, ele segue a conta normal. Ele pode fazer aqui 100 vezes 2, 200. 100 vezes 2 é 200. Aí fica 200 sobre raiz de 2. Aí D vezes 2, aqui D vezes 2 vai ficar 2D. Aí fica 2D sobre raiz de 3. Aí, continuando, o que pode ser feito agora? Você pode multiplicar, porque ele quer saber o valor de D, né? A letra Dzinha. Você pode multiplicar meio por extremos. Meio por extremo. Então, vai ficar assim, ó. 2D vezes raiz de 2 igual a 200 vezes raiz de 3. Estou multiplicando meio por extremos. Aí, nesse caso, o que nós podemos fazer ainda mais? Lembrando que eu quero saber o valor de D. Eu posso isolar esse D. Vamos isolar ele aqui. Todos os valores estão multiplicando ele, 2, o raiz de 2 vão para baixo do outro lado. Passam a ser divisor. Lembra que é como se fosse um x. É como se tivesse aqui um 2x vezes raiz de 10. Aí você tem que colocar embaixo. Então vai ficar assim, ó. 200 raiz de 3. Isso aqui vai ficar dividido por 2 raiz de 2. Fica desse jeito, ó. Então D é igual. Quanto é 200 dividido por 2? Você divide só o 200 por 2, porque a raiz só divide por raiz se for igual aos índices. Que aqui é raiz quadrada embaixo, em cima é raiz quadrada. Aí você faz. 200 por 2 é quanto? 100. Então, bem que vai ficar 100. Aí, a raiz, o que nós podemos fazer? Como não dá uma divisão exata, nós vamos repetir ela aqui. Vou só repetir ela. Deixar aqui embaixo a raiz de 2, ó. Mas o livro ele não deu o resultado assim, ó. Vocês podem olhar que o livro ele não deu o resultado desse jeito, ó. Ficou assim, ó, 100 raiz de 3. Oh, o finalzinho ficou 50 raiz de 6, né? Ficou simplificado. O que foi feito ali, ó? Existe um procedimento na matemática chamado racionalização. Vocês já viram isso? Racionalização, não? Nunca viram? Racionalização de denominadores. Denominador é assim, ó, quando o denominador tem um radical, tem uma raiz, o que você faz? Você pega essa raiz e repete ela, em cima e embaixo, multiplicando. Então, aqui pode ficar assim, ó. Pode ficar 100 raiz de 3. Aí eu vou multiplicar o que está embaixo, o radical 2, lá em cima. E vou multiplicar ele também embaixo. Então, embaixo já tem ele, ó. Aí eu vou repetir ele também aqui embaixo, ó. Essa parte que eu fiz aqui, ó, essa parte separada aqui, ó. Vou até fazer aqui um círculozinho para ficar melhor. Isso aqui que a gente chama de racionalização. Eu peguei a parte que já tinha e só acrescentei o que estava embaixo. Certo? Isso aqui é um artifício para tirar a raiz do número que está embaixo, do denominador. Traz ela bem para cá. Aí D é igual. Aí como é que vai ficar isso aqui? Você repete o 100. Aí, pessoal, onde tem raiz de 3 vezes raiz de 2, você pode multiplicar normal. Então, vai ficar raiz de 6. Aí embaixo vai ficar o quê? Olha, tem raiz de 2 vezes raiz de 2. Se você multiplicar os dois aqui que estão dentro, vai dar raiz de 4. Então, D é igual a 100 raiz de 6 sobre... Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Aí vem aqui, D é igual... Aí você pode dividir 100 por 2. Não pode dividir o radical, porque radical só trabalha com radical. Então, 100 dividido por 2 é quanto? 50. Então, vai ficar 50 raiz de 6. Aí, o que o livro fez? Ele fez uma aproximação lá para chegar a um valor decimal. Ó. Ele calculou aqui aproximadamente a raiz quadrada de 6 para chegar nesse valor, que depois multiplicou pelo 50 para chegar nesse valor. Mas até aqui, onde vocês já quiserem, já está bom demais. Até onde a gente já fez. Vocês entenderam como é que faz? Deu para entender aí? Então, pode ficar aqui, o valor pode ficar esse. Ou então, calcular aproximadamente a raiz quadrada de 6. Eu tenho uma formazinha, uma técnica que eu uso para calcular a raiz quadrada de 6. Vou abrir um parênteses bem aqui, como é que eu faço. A raiz quadrada de 6, se você não souber, não tiver dados, se você quiser chegar mais ou menos no valor, eu faço assim, ó. Você pega o 6, né? Aí você vai somar com a raiz mais perto dele. Qual é a raiz exata mais próxima do 6? Tem o 4 e tem o 9, né? Qual é o que está mais perto do 6? É o 4 ou o 9?
é o 4. Então, eu vou somar aqui ele com 4. E embaixo eu faço o produto do dobro. Dobro vezes a raiz desse 4. A raiz do 4 é 2. Aí quanto é 6 mais 4? 10. Quanto é 2 vezes 2? 4. E quanto é 10 dividido por 4? Você faz a divisãozinha aí. 10 dividido por 4. Alguém souber de cabeça aí, me ajude aí. Vai dar 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 2. Aí fica 20, coloca vírgula, 20 por 4 dá 5, dá 2,5. Então é 2,50. Se fosse R$10 dividido para 4 pessoas, seria 2,50. Então aqui dá 2,5. Então eu cheguei aproximadamente, a raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,5. Aí aqui em cima, esse valor seria assim, ó, como o livro fez lá, ele fez assim, ó. Vai ficar 50 vezes aproximadamente 2,5. Então, quando eu faço essa multiplicação aí, 2 vezes 50 é 100, né? 2 vezes 50 é 100. E aí 0,5 vezes 50 dá 25. Então, vai dar aproximadamente 125 por aí. Lá no livro, ele vai colocar um valor maior decimal, porque ele usou mais casas decimais. Ó. Não vai dar bem 125, ele botou 122. É porque aqui na casa decimal eu arredondei para mais. E aí no livro ele arredonda para menos. Essa técnica que eu uso aqui, de aproximação, ela vai mais para números maiores. Aqui o 6, como ainda é um número menor, ela vai ficar um pouco defasada, mas ainda anda perto do valor. Então, o que eu quero que você entenda é esse valor aqui. Ó. Chegou até aqui, então daqui em diante você já tem uma ideia de como é feita a conta. Vocês entenderam como é? Não é tão simples não isso aí. Ó. Perceberam o passo a passo que eu fiz aí foi um pouquinho complicado. Ok? Aí, pessoal, aqui tem umas questões feitas aí, uns exemplos também, ó, outros exemplos, semelhante ao que eu já fiz. Aí eu vou deixar aqui para vocês tentarem fazer aí as questões da parte 16. Então, eu vou me despedir aqui, viu? Tenha um bom dia. Vou mandar lá no grupo até no meu horário. Ok, pessoal?